Agora é comigo, ô Joaquim Lacerda. Eu quero falar da Casa das Sopas do Balneário Camboriú. Eu sempre, quando eu falo da Casa das Sopas, principalmente agora, você que está vendo a reprise, já começou o atendimento. E para quem está no horário online, está quase acabando o atendimento, né? Que vai até mais ou menos às 3 horas da tarde. E quando eu falo na Casa das Sopas, doutor Bortolato, cresce uma água na boca, negócio impressionante. Eu estou aqui sem almoço, tomei um cafezinho por volta das 8 e pouco da manhã. Casa das Sopas do Balneário Camboriú, na Avenida Brasil, 1415, é um sobe e desce naquela escadaria, a sopa sempre quentinha, comida de primeira e um precinho, como diria o professor Raimundo, né? Desse tamanhozinho pequenininho, né? Então a gente recomenda a Casa das Sopas, mais um fim de semana chegando, aproveite e passe por lá. Você iria continuar o assunto com o doutor... Sim, doutor, lembrou? Sim, tá. Tem um delay. Agora, o doutor, aliás, falar em delay é aquele lá em cima, né, Lacerda, que tem delay, aquele monitor. Doutor Bortolato, pode acontecer assim um cruzamento de dois veículos, um com o motor e com o chassi, quer dizer, o chassi de um e o motor do outro? No caso dessa mulher, por exemplo, é a Rô, né? Ela estaria com um problema aqui e provavelmente o carro que está circulando no Paraná deve estar enfrentando a mesma situação. Quem pode resolver essa situação? Só quem pode. A Justiça e a Fábrica? Chapolin Colorado! O que pode ter também eventualmente ocorrido é que o número do chassi fica no motor e no chassi. Então, na hora que, por um problema técnico, eles talvez retiraram lá uma peça e no repor essa peça colocaram a numeração do chassi de um e o motor de outro, ou vice-versa. Na fábrica. Naturalmente, vai ter em dois veículos a situação. Os dois estão trocados, o chassi e o motor, a numeração. Exato, é isso que ela já Então, explicou. de qualquer maneira, os dois consumidores, eles não têm... o erro não foi deles, o problema não é deles. O problema é da fábrica. A concessionária vai alegar que não tem responsabilidade, porque imagino que ela não fez de má fé, e ela não fez com intenção, e também ela não tinha nem como averiguar no dia. Então, como foi feita uma perícia nesse veículo, na hora de emplacar, que é carro zero, também não foi observado só num único local, de forma de que, no meu entendimento, a concessionária, pela ordem de lei do consumidor, é responsável, e o advogado que ingressar na justiça, ingressa contra a concessionária e a fábrica que fabricou esse veículo. Uma das duas vão ter que ser responsáveis. Pede uma tutela antecipada para o juiz e aí, naturalmente, o juiz de bom senso vai analisar com documentação, com prova, pode até fazer uma perícia antecipada, com perito, que não é tão difícil, e vai ver que há uma troca e aí, naturalmente, o juiz vai estipular uma multa diária para que a concessionária ou devolva o dinheiro ou entregue outro carro e até, eventualmente, como falei anteriormente, até conceda a essa pessoa um dano moral, porque, afinal de contas, ela está tendo elevados prejuízos em função de um erro que não é dela. Além do constrangimento, né? Além do constrangimento. Agora, é o caso dos danos morais aí. A concessionária teria passado essa informação para a fábrica ou demonstrou completamente desinteresse em buscar uma solução para este consumidor? Se chegou nessa situação, que você me falou que chegaram até no PROCON, e o PROCON alegou que exauriu as condições dele e não tomaram providência nenhuma, então eu quero crer que eles tamparam ali, não levaram o problema para a empresa que fabricou o veículo. Sim. Jaime, ele quer saber, ainda na linha de carro aí, quem responde pelo menor quando ele pega o carro sem autorização do pai e provoca um acidente. O Jaime, aconteceu com ele o seguinte, um menor bateu no carro dele, e ele procurou o pai do menor, que disse que o problema é teu, meu irmão, não vou assumir a bronca não. E agora? De quem é a culpa, doutor? Agora é uma situação curiosa no Brasil, porque você vê que se o menor mata um de maior, o pai não responde por ele, né? Sim. Em situações normais não responde por ele. A não ser que o pai deixou lá o revólver de forma exposta lá, em cima da cama, em cima do armário, aí é outra situação que chama-se negligência do pai. Agora, quando que é um erro que todos nós falamos aqui, que o menor devia assumir essa responsabilidade, digamos, se o menor já pode ter condições de fabricar um filho, por que ele não tem condições de assumir uma responsabilidade? Se o menor tem condições de votar aos 16 anos, por que ele não tem condições de assumir a sua responsabilidade com 16 anos de idade? Então, isso é um erro da nossa legislação. Estão tentando mudar essa passeata na rua também, que houve, em grande parte era para mudar isso também, mas não se vê nenhum movimento no Congresso para poder fazer com que isso torne-se realidade. Agora, na área civil, é um pouco diferente.
existe a culpa objetiva do pai. O pai responde por todos os atos infringidos ao menor ilícito que ele praticou. Se ele é o mais comum, pegou o carro do pai, 90% sabe-se que ele pegou o carro do pai de forma escondida. Vai responder o pai porque o pai foi negligente ao deixar a chave no local que ele soubesse, e o pai já sabe que o filho não é muito bom em deixar o carro na garagem. Ele conhece o filho. Já conhece o filho que tem. Então, se deixou o filho, os outros 10%, por liberalidade, também vai responder, porque também sabia que de menor de idade não pode dirigir. E se o menor de idade causar algum dano em alguém, e naturalmente o pai é que vai responder pelos danos que o filho causou. Nesse caso aqui, o Jaime teria que procurar o quê? Se ele não fez um boletim de ocorrência, dançou também, ele pode né? fazer um boletim de ocorrência até tardiamente, com Pode, testemunha, né? E ele entra na justiça com orçamentos e que ele vai fazer, entra contra o filho e contra o pai também. Sim. Agora, o doutor Bortolato, falar desse assunto aí de menoridade, eu vi o Oscar outro dia, o nosso cestinha do basquete aqui no Balneário Camboriú. Certo. Se o menor pode matar, com 13, 14 anos, pega uma arma, vai lá consciente, mata, ele também deveria pagar pelo crime, quer dizer, deveria parar na cadeia. O senhor concorda com essa postura do Oscar? Eu já venho. O Oscar é uma pessoa que, para nós, é um ícone, né? Na história do Brasil, pelo que ele fez pelo Brasil e tudo porque ele representa hoje e pela situação dele hoje, e como ele convive com a situação dele hoje, que foi até beatificado pelo Papa, né? De forma de que, se ele está dizendo isso, com uma sumidade de pessoa, nós já vimos dizendo isso há mais de 20 anos em nossos programas de rádio. Eu acho, desde a época que começou essa programação, digamos assim, para fazer com que o menor fosse inimputável, nós já vimos falando que isso iríamos ter consequência no futuro e não deu outra. Você, hoje, telespectador, o que você mais vê hoje nos meios de comunicação é o filho matando o pai e a mãe dentro de casa, e aí você sabe que daqui a 3 anos ele está fora da cadeia. Então você sabe que os de maiores que traficam usam os menores, porque sabe que os menores, a ele é inimputável qualquer tipo de responsabilidade penal. Então, o menor hoje, como disse Oscar, desde a hora que ele tenha condições de ter certa responsabilidade, e qual é o momento que ele tem responsabilidade? Se ele tem condições de se casar, se ele tem condições de ter já condições civil, de assumir qualquer tipo de problema na vida civil, votar, por exemplo, de assumir uma dívida, ele tem condições, naturalmente, de assumir todos os atos da vida dele. Olha, o Marcos disse que trabalhou numa empresa pelo período de 15 anos. E ao sair, ele descobriu que essa empresa não tinha depositado a totalidade do fundo de garantia por tempo de serviço. Certo. Ele está prestes a se aposentar. Ele quer saber se ele pode cobrar e como esses 15 anos que a empresa não depositou. E aí? Ô Marcos, olha, nós falamos no programa anterior aqui, que na legislação trabalhista, você tem 2 anos de você sair da empresa para reclamar 5 anos para trás. Então, existe uma exceção. O fundo de garantia, existe uma súmula, se não me falha a memória, 362 do TST, que diz que você tem 30 anos para trás. Então, já não é mais 5 anos. Então, 2 anos para você reclamar, 30 anos para trás. Então, não prescreve nos 5 anos que prescreve os demais direitos trabalhistas. Então, você tem condições, sim, de buscar esses 15 anos que, eventualmente, a empresa não depositou na tua conta vinculada. Nossa, mas 30 anos também é um bocado de tempo, né? Para ele não ter conhecimento, ou se tivesse conhecimento, deixar a coisa meio assim para procurar os seus direitos, né? Durante 30 anos, ele foi lesado pelo patrão. Eu achei que o legislador foi um pouco assim exagerado, né? É muito tempo. É muito tempo, mas é o que está na lei e é o que tem que ser cumprido. Olha, a Marielle é o nome dela. A situação aqui cabe um comentário, né, até tirar dúvida de outras pessoas. Ela disse que tem um filho de um ex-namorado. Certo. E ele sabe, né? Mas esse filho não está registrado no nome desse ex-namorado. Mas como ele sabe, e mesmo assim, ele não está pagando a pensão direito. Quer dizer, ele já assumiu que era dele, porque se ele não está pagando, é porque ele já está pagando.
ela quer a sua orientação. Ele, quer dizer, não está registrado o nome dele, o cara está pagando a pensão, Já sabe que é dele, então, já né? está no Já prejuízo assumiu aí. tacitamente. Esse Tá caso só fácil tem uma pra ela, solução. né? As moças que têm filho com rapazes, né? Ou com homens casados, ou com outras pessoas, né? De outros, ambos a área civil, religiosa. Então, só tem uma solução para fazer com que no futuro eles vão ter uma garantia real. Para que no presente você tenha uma garantia real dele pagar a pensão alimentícia. É fazer com que ou ele registra a criança ou a justiça registra a criança. Enquanto isso não fizer, no papel não tem o pai da criança. Se não tem o pai da criança, não adianta dizer que o filho é do Silvio Santos, que o Silvio Santos não vai assumir esse filho. Não é dele porque não está no papel. Se for dele, se você tiver certeza, porque os entendidos dizem que a mãe, 99% das mães, sabe quem é o pai da criança. Então, você sabe quem é o pai da criança, você ingressa com uma ação de investigação de paternidade, cumulada com alimentos, aí não tem erro. Lá na justiça vai ser rápido, agora hoje é muito mais fácil, mais rápido que antigamente, e aí você vai ter não só aquela satisfação interna, tua mesmo, de provar para ele que o filho é dele, como principalmente para a tua família, que sempre vai ter aquela dúvida de um parente, de um amigo, que vai questionar se o filho é daquela pessoa ou não é daquela pessoa. Então, e no futuro, o teu filho, a tua filha vai te cobrar. Por que que eu não tenho o nome do pai aqui na minha certidão de nascimento? E ele vai poderá até sofrer bullying na escola, porque vai aparecer só como você, como mãe da criança. Formas que eu oriento que você procure a justiça, que a justiça vai te dar guarida em todos os sentidos. Seria possível o DNA, doutor Bortolato? É o DNA. Esse é o Tem caso. que ser. Tem que é o ser o caso de DNA. DNA. Só Mas o menino está rapidamente- registrado só no nome dela, então. Só, pelo que eu entendi, só o nome dele. Só o é nome isso? dela. É isso. É isso aí. Só para fechar então aqui, porque já estamos chegando no final. Neste caso, ele não está pagando pensão, ele está dando uma ajuda porque ele quer. Porque ele, Ele nem imagina isso, que seja dele. Mas porque nem teve isso. um- Ela não pode nem isso- alegar isso na justiça. Ele pode alegar que não é, não é ele que está Ajuda dando porque dinheiro. quer. Ele pode alegar que deu porque Sim. estava com pena. Mas Exatamente. ele não tem nem a obrigação moral, ele Moral, tem. moral. Legal não. E aí o juiz pode exigir o teste de DNA? Não, o juiz tem obrigação. Tem obrigação de pedir. Na verdade, é a lei que determina, não é o Certo, juiz, é né? isso aí. Então Se ele ela- tá alegando, ela está alegando que ele é o pai, ele está alegando que ele não é o pai, então diz, então tudo bem. Se tem Vamos alguém aí que determinar. pode saber, é ela, né? Com Não, certeza. Assim, inicialmente... tem sem o teste. 1% que geralmente que é já dúvida. tem o caso, que muitos casos da justiça que provou que ele não é o pai da criança. Mesmo com 99%? A Acontece. diferença de 1%? Não. O exame DNA, Exato. ele dá 99,9%, Isso. mas ele é incontestável. Incontestável. Não ok. tem como fugir dele. Doutor, um grande abraço mais uma vez, bom final de semana e até semana que vem, se Deus quiser, deixando estar aparecendo no vídeo aí o seu telefone, 3344-6624, é o telefone do doutor Bortolato, para quem quiser tirar dúvidas lá com ele e até a orientação do escritório, né, doutor? Obrigado mais uma vez. Ok, Viu? a todos então, ótimo final de semana, estamos sexta-feira hoje, né? E diz o Antônio Carlos que à noite vai ter o reprise do nosso programa, né? E depois amanhã tem a sopa lá em Balneário Camboriú. Você pode comer Um abraço pra birinha todo à noite mundo aí. também. Um abraço, doutor. Doutor Bortolato não é fraco não, hein? Nós vamos ao intervalo e voltamos já para o complemento do nosso Tribuna.